Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora e clica o sininho de notificações para mais vídeos que lançaremos neste canal. Ora, para quem não me conhece, o meu nome é David Pereira Luiz e no vídeo de hoje queremos falar da proliferação das igrejas. A proliferação das igrejas é um assunto que está sendo debatido em muitas esferas. Está sendo debatido como se fosse uma coisa não boa e que não está sendo visto ou levado de bom grado por muitas pessoas. Mas hoje, no vídeo de hoje, eu trago aqui uma mensagem que vai lhe ajudar ou vai lhe fazer entender que este assunto da proliferação das igrejas não é uma questão que nós, como cristãos, temos que levar a mal. A proliferação das igrejas fala-se por causa de, nesses últimos dias, estarmos a ver a abertura de várias congregações e denominações em várias cidades e nas várias vilas, não é? Encontramos no canto das vilas ou numa rua, no fim de cada rua, ao longo da rua, uma nova igreja. Um sítio que você já tinha passado e não tinha uma igreja, 1 ano, 2 anos depois, podes acompanhar que ali já tem uma igreja. Talvez é uma casa de alguém já está transformada em uma igreja. Até às vezes acontece que algumas escolas, alguns pastores vão pedir algumas escolas, umas salas para ali congregarem. Porém, algumas pessoas, sejam eles cristãos e não cristãos, estão a falar de forma a contestar essa situação de proliferação das igrejas. O que para mim é o aumento de número de crentes, não é? É o aumento do número de crentes e aumento de igrejas. Isso é uma coisa que nós, como cristãos, tínhamos que louvar, agradecer a Deus, porque está a operar no meio do povo dele, não é? Então, isto é de louvar. Porém, está havendo uma contestação por parte de muitas pessoas e até de muitos grupos falando sobre a proliferação das igrejas. Tenho aqui a minha Bíblia e eu quero aqui que possamos ler umas partes da Bíblia para juntos podermos entender essa situação ou essas questões ligadas à proliferação da igreja. Se é que é uma coisa que nós temos que contestar ou é uma coisa que nós temos por ela louvar a Deus, apesar de que temos que tomar algumas precauções, como aqui ainda neste vídeo iremos abordar. Vamos começar no livro de Lucas, no capítulo 10. O livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 1, Jesus estava falando com os seus discípulos e ele estava a falar da necessidade de haver mais obreiros, mais pessoas que preguem o Evangelho, não é? No versículo 1 está escrito: e depois dessas coisas designou o Senhor ainda outros 70, os quais enviou de 2 em 2 diante da sua face, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, o que estamos a ver? Havia lugares que Jesus deveria passar a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas, a fim de que as pessoas se arrependam e busquem o reino de Deus. Mas em contrapartida, ele viu
que ele não iria conseguir passar por todos os lugares sozinho, ele indicou 70 pessoas para poderem ir, e eles foram indicados para andarem 2 a 2. Coisas que também podemos recomendar e recomendo aos pastores, aos líderes das congregações e denominações, que treinam as pessoas, enviam as pessoas 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, para que eles possam ir nos lugares onde que você, como líder, não está em altura ou não tem a capacidade de estar lá nesses lugares. Ninguém consegue ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Não é possível. Não é possível. Você está aqui nesta cidade e ainda está sendo visto noutra cidade. Estás nesta rua, ainda está sendo visto noutra rua. Não é possível. Uma pessoa ocupa somente lugar, enquanto que há mais lugares que precisa ir se pregar o Evangelho. Então é convém que as pessoas sejam enviadas para irem pregar o Evangelho nesses lugares. É o que Jesus fez, enviar outras pessoas nos lugares onde ele não poderia conseguir chegar. De seguida, no versículo 2, nós podemos ler o seguinte: e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. E ele deu uma recomendação ainda no mesmo versículo, dizendo: portanto, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Jesus aqui falava para esses 70. Apesar de que ele estava enviando os 70 para poderem ir pregar o Evangelho, mas ele ainda via de que este número ainda é muito menor para poder alcançar a humanidade que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Então ele recomendou a eles que eles ainda tinham a obrigação, para além de irem a pregar o Evangelho, eles ainda tinham que orar para o aparecimento de outros obreiros, para a vinda de outros obreiros, para que Deus pudesse tocar, ungir outros homens para pregarem o Evangelho nos lugares onde que os outros não iriam conseguir chegar. Vamos imaginar numa cidade, tem lá 120 mil pessoas. É um exemplo. Desses 120 mil pessoas, e nós vamos ter uma igreja que alberga 500 pessoas. Está a ver a margem de 120 mil contra 500 pessoas. Quantas pessoas ficaram aqui de fora e que ainda não estão a congregar-se e que ainda não estão convertidas, ou que não têm espaço, mesmo que elas estejam convertidas, mas elas não têm espaço porque esta igreja somente alberga 500 pessoas. Teremos 119.500 pessoas sem espaço para congregar, porque é uma única igreja. Então queremos que uma cidade tenha uma única igreja? Ou queríamos que uma cidade tenha uma única denominação? É o pensamento que alguns estão a ter esses dias, que talvez fosse uma única denominação. Tudo bem, mas esta denominação, não há no mundo uma denominação religiosa cristã que está em todas as partes do mundo. Não existe. Há lugares que eu até já viajei, fui para lá, não encontrei nenhuma denominação está lá. Nenhuma denominação, mesmo as denominações mais famosas, conhecidas, não estavam naqueles lugares. E essa população, o que vai ficar fazendo? Mesmo nas cidades onde que podemos encontrar essas denominações famosas, são essas que algumas têm espaço para 300 pessoas, espaço para 500 pessoas. E as restantes pessoas, para onde irão? O Messias, o dono do ministério que estamos a servir, todos nós que nos dizemos somos servos de Deus, ele diz: a seara é grande
e poucos são os cefeiros. Rogai ao Senhor da seara, Deus, para que envie mais obreiros. É preciso que haja mais obreiros. E esses obreiros vão obrar aonde? Nesta só denominação que tem 300 pessoas? Que tem 200 pessoas? Ou que tem 200 assentos? Que tem 300 assentos? Não, não chega. É preciso que haja mais espaço. Talvez que se construa mais denominações. É o que tem que existir. E é o que está acontecendo agora. Que Deus está tocando o coração de muitas pessoas, sejam eles jovens ou adultos, de várias maneiras. Ele está lhes tocando para pregar o Evangelho. Muitos estão se levantando hoje em dia, em nome de serem pastores ou evangelistas, a anunciar o Evangelho, a começar uma nova denominação, a começar uma nova congregação. Isto é porque Jesus já teria visto que na realidade a seara é maior e poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros. Então, se estão sendo enviados, se nós já oramos, estão sendo enviados mais obreiros, por que temos que estar irritados com a aparição deles? Se em cada canto, um canto que até nós, que já somos cristãos há vários anos, nunca já fomos lá pregar e evangelizar. Então, se está a aparecer alguém a ocupar, a fazer o trabalho, a converter as pessoas, por que teríamos que ficar irritados? Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Se eles estão a pregar o Evangelho para a conversão das almas, então eles estão a juntar para Cristo. E se nós também estamos a fazer isso para Cristo, glórias a Deus. Deus deve ser louvado. Deus deve ser exaltado nisto. A Bíblia ainda nos diz: há mais alegria no céu. Há mais alegria no céu pela conversão de uma só alma. Então, se estão a converter tantas almas no nome de Jesus, porque está a se levantar obreiros a abrirem congregações em vários lugares, nisso nós tínhamos que estar felizes. Nisto nós tínhamos que exaltar a Deus. Nisto nós tínhamos que agradecer a Deus que as nossas orações de que venham mais obreiros estão sendo atendidas. As nossas orações para ver mais obreiros estão sendo recebidas. Por isso Deus está enviando mais obreiros para anunciar o Evangelho às almas que ainda não foram anunciadas o Evangelho. Talvez até as almas que estão na nossa vizinhança, que nós ainda não anunciamos o Evangelho. Ainda não lhes dissemos que Jesus é o Salvador. Ainda não sentamos com eles para falar com todos os detalhes, para que eles possam compreender a graça que está em Cristo Jesus. Então, se está a aparecer alguém ungido por Deus, com o Espírito de Deus, a fazer esta obra, nós não podemos falar mal do aumento ou do avanço do Evangelho, como se fosse proliferação. Porque ao se usar esse termo proliferação, é como se estivesse a se falar da poluição, como se fosse coisa anômala, indigna de ser vivida ou de existir. Vamos ver, em muitas vilas e cidades, há ali muitos bares que estão sendo construídos. Bares já serão construídas, lojinhas que vendem bebidas alcoólicas e cigarros já serão construídas. Vamos lá ver também. Está havendo esse avanço nesse lado dessas coisas do mundo, mas nunca saímos a contestar. E por que estamos a contestar a abertura de mais igrejas? A abertura de mais denominações? Isso nós não tínhamos que contestar. Tínhamos que louvar a Deus
tínhamos que exaltar a Deus, apesar de que tínhamos que também tomar uma precaução. Qual é a precaução? A precaução é que alguns que estão se levantando para anunciar o Evangelho, eles não têm puras intenções pelas quais fomos chamados para anunciar o Evangelho. Eles têm umas intenções carnais, intenções materiais. Alguns, sabemos sim, não vamos negar isto, que estão abrindo igreja para conseguirem terem crentes que vão dar dízimos, vão dar ofertas, e eles vão usar isso como se fosse a sua fonte de sobrevivência. Então, a prioridade dele é a sua sobrevivência, não é a salvação das almas. Este é um erro. A nossa prioridade tem que ser a salvação das almas. E as almas já salvas, vamos lhes ensinar também como servir a Deus. Caberá a eles, na sua gratidão, eles acharem que este homem de Deus, este servo de Deus, está nos ensinando verdades bíblicas que nos ajudam à salvação e nos levam à salvação das nossas almas. Caberá a eles tirar uma oferta para dar ao pastor, tirar uma oferta para dar um irmão, uma irmã que está na obra de Deus. Caberá a ele. Mas isso não tem que ser a nossa intenção. Existem sim algumas pessoas que largam tudo, de modo que já não querem fazer um outro trabalho extra, porque só está na obra de Deus. E eu que sei que nem mesmo o apóstolo Paulo, ao pregar o Evangelho, ele nunca deixou de construir as tendas para a sua sobrevivência. Ele fazia alguma coisa. Então o servo de Deus convém que faça alguma coisa. Mesmo que a obra já seja maior e que te ocupe todo momento. Bem, se a obra já é maior, te ocupa todo momento, já te garante a sua sobrevivência, aí sim. Eu vi e conheci homens que os seus membros de igreja culminaram por dizer a ele: olha, pastora, pedimos para que pare. No seu serviço, se recebes 6.000 e nós vamos contribuir e lhe dar, queremos que estejas na obra de Deus continuamente. Isso é fruto do trabalho dele, porque já ensinou as verdades às pessoas. A verdade as pessoas já tomaram, já sabem a verdade. Então eles já estão a ver a importância desta obra. Então não tem que ser no início, com essas suas intenções. Olha, ninguém planta uma árvore, logo quer viver daquela árvore no próprio ano. Levamos 2, 3, 4, 5 anos. Isso sim. Chegado ao tempo dela dar frutos, vai dando frutos. Se for bem regada. Aí é onde ainda está o trabalho de quem rega. É preciso regar bem. É preciso cuidar bem, a fim de que ela dê frutos. Senão ela não vai dar bons frutos. Não é? Então você estará a viver de o quê nesse momento? Tem que ter uma coisa que lhe faz viver. Por isso um servo de Deus, um obreiro de Deus, tem que ter uma tarefa, tem que ter uma atividade, tem que ter alguma coisa que ele faz para viver, porque todos estamos ditos, do teu suor comerás o pão, e depois vamos fazer a obra de Cristo. Se essa obra crescer, quiser nos ocupar a tempo inteiro, já ela dará os seus frutos, e ali nós viveremos. Mas não tem que ser a nossa intenção de criar a igreja, uma denominação, uma congregação, com a intenção de querer tirar frutos para o nosso viver carnal. A nossa intenção é a salvação das almas. É a conversão das almas, para que as almas venham a Cristo. Não é? Então, como existem esses outros, o apóstolo Paulo também havia escrito e alertado acerca destas pessoas também, dessas atitudes, não é? Que nós, como cristãos ainda hoje, vamos ouvir esta palavra
E vamos nos focar nesta palavra enquanto que as igrejas aumentam na nossa vila, enquanto que as igrejas aumentam nas nossas cidades, em cada rua, em cada canto da vila. Para mim, que haja mais igrejas e se congreguem mais pessoas. Se você quer que a tua denominação é que esteja a ocupar mais espaço, então trabalhem para isto. Criem mais ramificações, ocupem mais bairros, ocupem mais vilas, ocupem mais cidades e enviem mais pessoas para lugares onde que ainda o Evangelho ainda não chegou. Vamos ler a palavra de Deus ainda no livro de Filipenses. Tenho a minha Bíblia aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler até o versículo 18. Se Deus nos permitir ainda, e vai nos permitir. A Bíblia diz assim: verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja. Está a perceber? Alguns pregam por inveja e pórfia, mas outros de boa mente. Outros pregam de boa mente, coração puro, desejo de pregar o Evangelho. Não por inveja, não por maldade, não por pórfias. Versículo 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Alguns estão a pregar ou falam de Cristo para humilhar os servos de Deus, para humilhar os obreiros de Deus, para humilhar os crentes. Não estão a pregar a Cristo. Eles estão a fazer com que o nome de Cristo seja conhecido. Eles estão a fazer com que o nome de Deus seja anunciado. Mas eles não estão a o fazer de coração puro. Eles estão a fazer por maldade, para humilhar, para desprezar o que os outros estão a louvar. No versículo 17 diz assim: mas outros por amor, alguns pregam por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Algumas pessoas pregam o Evangelho por amor, no coração. Ele sente a vontade de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas, a palavra de Deus, como agora estou fazendo neste momento. É por amor, para fazer entender ao irmão e às outras pessoas que convém que haja mais igrejas, convém que haja mais obreiros, convém que haja abertura de mais denominações e congregações por aí, para que se anuncie o Evangelho de Cristo. Seja por contenção, seja que outros estão a anunciar por inveja ou por maldade ou com segundas intenções. Para nós que temos o coração puro, vamos desejar, porque isso ajuda que o nome de Cristo seja anunciado. O nome de Cristo seja reconhecido. Ajuda que o Evangelho chegue aos quatro cantos do mundo, porque isso é necessário. No versículo 18 nos diz: mas que importa? Aí já está a resposta do que também já havia dito. O que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. É o que o cristão tem que se regozijar. Se alguém estava a falar de Jesus, estava a falar mal de Jesus, num lugar onde você ainda não tinha ido anunciar o Evangelho, você esteja feliz que aquelas pessoas em volta, aquelas pessoas que estavam a ouvir, pelo menos já ouviram que Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor. Se ele estiver a dizer que esses cristãos se enganam, que Cristo morreu e ressuscitou, ninguém ressuscita, morreu de vez, bem que ele até já falou da ressurreição de Jesus. A fé tocará o coração de quem estiver a ouvir. A missão está sendo cumprida. Nisso me regozijo, o apóstolo Paulo diz. E por que então nós queremos estar tristes com isso? Por quê? Sim, nesses dias estamos a ver pelo aumento das igrejas que até alguns estão a usar
na linguagem brasileira, a macumbaria, o espiritismo. Outros estão indo adorar os espíritos das águas para lhes dar poder que eles vêm usar dentro das igrejas como se fosse o poder de Cristo. E eles estão fazendo milagres e maravilhas que estão a arrastar muita gente. Está aí o erro de enganar as pessoas. Mas quanto a esta questão de proliferação, não. E eu tenho que me regozijar que o nome de Cristo está sendo falado, está sendo anunciado, para que agora possamos procurar quem está tocado na alma dele, para formarmos uma congregação. Para procurarmos também lugares onde que ainda não foi anunciado o Evangelho de Cristo. Ainda não tem lá uma denominação, ainda não tem lá uma congregação, ainda não tem lá uma célula cristã. Para que possamos implantar, para que aqueles que estão sendo tocados pelo Evangelho possam receber a graça que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não é proliferação, como se fosse uma poluição. Não. Alguns aqui criticam a questão de que alguns pastores não têm formação bíblica, não têm formação o quê? Tudo por ali, tudo bem. Reconhecemos isso. Porque não é em todo lugar onde nós encontramos escolas bíblicas. Mesmo em várias denominações, mesmo nas denominações renomadas, também não tem lá escolas bíblicas a serem implementadas a tempo inteiro. Mas também reconhecemos que há necessidade que as pessoas sejam ensinadas a palavra de Deus. Há sim. Porque não faz sentido você criar uma empresa e ter lá pessoas como colaboradores que não entendam como eles devem colaborar. Para que eles entendam, eles precisam de capacitações, de ensinos, de seminários. Louvar a Deus que algumas igrejas estão fazendo os seminários para ensinar as pessoas a palavra de Deus, ensinar as pessoas as Escrituras, ensinar as pessoas como liderar. Isso está sendo feito em algumas, não é? Então, formação tal como formação de pastores ainda não temos em muitos lugares, não é? Então, nisso, também ainda temos que orar a Deus para que as pessoas possam aderir ao estudo da palavra de Deus. Mas nesse momento em que o Evangelho está avançando, deve avançar. Não é proliferação, é o avanço do Evangelho. Porque Cristo quer que o Evangelho chegue aos quatro cantos do mundo. Ele quer que o Evangelho chegue aos quatro cantos do mundo. E isso tem que ser o nosso desejo. Se é bom ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, e agrada ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, estar ligado em comunhão com Deus, temos que desejar que os outros vivam também estes momentos. Para que eles possam viver esses momentos, precisa alguém que vai lhes anunciar. Se nós não estamos a conseguir chegar até lá, então quem está a o fazer? Glórias a Deus, louvamos a Deus. Que o façam com muita alegria, com muita animação, com o coração puro, cheio de amor, para anunciar o Evangelho, para que o nosso Salvador seja reconhecido e as almas sejam salvas. Não ajuda, irmãos, que as almas caminham para o inferno. Estamos a ver muitos jovens, muitos adultos perdidos no mundo. Estão vivendo perdidos. Nós falamos disso porque já conhecemos a Cristo. Já conhecemos o Salvador. Viajamos de uma cidade para outra cidade, vemos o comportamento das pessoas que esses ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Se o conhecessem, não fariam o que estão a fazer. Então convém que alguém lhes faça conhecer. Convém que alguém lhes pregue a verdade, para que eles possam serem salvos assim, também como nós estamos salvos. Deus abençoe, meu irmão, por este tempo que reservaste o teu rico tempo para acompanhar
esta palavra de hoje que tínhamos que partilhar consigo sobre a dita proliferação das igrejas, que para nós é o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus, tenha um bom dia. Amém.